E a primeira rodada de negociações do Cruzeiro para renovação de contrato de Vidalba enfim aconteceu. O Cruzeiro aproveitou da sua estadia na Argentina para o confronto contra o Boca Juniors para receber no hotel o empresário do zagueiro argentino que perdeu espaço desde a chegada de Arthur Jorge. O técnico português decidiu efetivar o Jonathan Jesus como zagueiro. O Vidalba fez questão de esclarecer nessa reunião com Joaquim Pinto e Bruno Spindel que pretende permanecer no Cruzeiro. O vínculo dele se encerra em 31 de dezembro. O Cruzeiro é que não está tão acelerado assim. A ideia da Raposa é postergar essa negociação para entender os próximos passos. Será que o Jonathan Jesus será negociado na metade do ano? Será que o Cruzeiro consegue acertar a aquisição de Igor Júlio, atleta que pertence ao Brighton e interessa? Enquanto tudo isso não é decidido, o Cruzeiro posterga o acordo com o Vidalba, entendendo que vale a pena esperar. O Vidalba é alvo de interesse de clubes argentinos, foi também especulado em times do Brasil, mas sua prioridade é permanecer na Raposa. Você, torcedor do Cruzeiro, renovaria com o Vidalba? Se sim, em quais condições? Use o espaço para comentário e registre a sua opinião, beleza? O Cláudio Benevides, boa noite, Nicola. Se você fosse o Pedrinho BH, compraria quem para reforçar o Cabuloso no segundo semestre? A pergunta é excelente, né? Pergunta é excelente. Eu tentaria um ponta, cara. Por mais que Sinisterra e Arroio sejam bons jogadores, eles não me parecem confiáveis do ponto de vista físico. E aí você ter de usar o Bruno Rodrigues num jogo importante como esse contra o Boca, me parece uma temeridade, cara. Achei que o Bruno Rodrigues, inclusive, fez um jogo ruim. Então, eu acho que trazer um ponta de primeiro nível seria algo interessante. E o Cruzeiro está nesse movimento, né? Pensando em Luiz Araújo, pensando em Brian Rodrigues, especularam no Luiz Henrique, mas esse é praticamente descartado. Thiago Santana. Nicola, procede que o Zenit poderia receber o Christian e o Kaique mais 18 milhões de euros pelo Luiz Henrique? Ó, o Cruzeiro nega o interesse no Luiz Henrique, tá? O Cruzeiro entende que não dá para fazer esse negócio. Vamos juntos com as quentes do dia nesta quarta-feira. O Cruzeiro voltou logo depois do jogo, voo fretado, os jogadores foram liberados e nesta quinta-feira tem a reapresentação na Toca da Raposa 2 e aí o Cruzeiro começa a preparação para o duelo de domingo diante da equipe da Chapecoense. O Cruzeiro do técnico Arthur Jorge, próximo de finalizar a maratona de partidas, maratona importante que o Cruzeiro tem pela frente ainda para terminar e depois descansar, a parada para a Copa do Mundo e como que o Cruzeiro vai aí se reforçar também, terá um período de férias, depois o descanso para que o Cruzeiro possa voltar mais forte, mais bem preparado com o técnico Arthur Jorge. Mas aí temos que trabalhar bem essa questão ainda de 3 partidas importantes para o Cruzeiro buscar 3 resultados positivos e terminar bem essa sequência de 18 jogos, hein? Nos últimos 10, só uma derrota, que foi aquela para o Atlético Mineiro, e o Cruzeiro já avançou na Copa do Brasil, vem se recuperando na Série A do Campeonato Brasileiro, tem 2 jogos em casa para entrar de vez na primeira parte da tabela de classificação e a partida diante do Barcelona de Guayaquil, que independentemente do resultado desta quinta-feira entre Católica e Barcelona, o Cruzeiro só depende dele para buscar a vaga nas oitavas de final da Copa Libertadores e aí fecharia essa maratona de 18 jogos com um retrospecto até, eu diria que melhor do que o mais otimista tenha pensado quando o Cruzeiro interrompe o trabalho do Tite, fica ali 2 jogos com o Wesley Carvalho e chega o Arthur Jorge sem reforço, sem nada, com as mesmas peças e ele consegue essa campanha que vem atingindo como técnico do Cruzeiro. Então, o assunto Boca já ficando aí em segundo plano e o Cruzeiro querendo, como eu disse, terminar bem esta maratona de jogos. O pior, vamos dizer, em termos de descanso já passou, por mais que ontem ainda no vestiário já iniciou aquele processo de recuperação que faz o Departamento de Saúde e Performance do Cruzeiro, pensando no compromisso diante da Chapecoense no domingo às 4 horas da tarde. Só sobre essa questão do jogo,
entre Universidade Católica e Barcelona. Eu acho que o melhor é um empate. O Barcelona não teria mais chance nem de Copa Sul-Americana. A Católica assumiria a liderança por causa ali do confronto direto, mas dependeria do último jogo aí entre Boca e Católica. O Boca só precisa de uma vitória diante da Católica para confirmar a vaga. Se o Boca vencer a Católica na última rodada, dando empate entre Católica e Barcelona, o Cruzeiro só precisaria de um empate para se classificar. Aí se classificaria em segundo. Vencendo, o Cruzeiro tem tudo aí para ser o primeiro colocado no grupo D, o grupo aí da morte da Copa Libertadores. Agora tem que ver, uma vitória da Católica, e aí é o Boca que vai ficar pressionado. E uma vitória da Católica, o Cruzeiro precisaria, na última rodada, de vencer de qualquer jeito para não ter que depender ali de um outro resultado, né? Por exemplo, um empate, uma vitória da Católica e um empate com o Boca, o Cruzeiro já teria aí uma classificação até em caso de derrota, porque leva vantagem no critério com o Boca, mas não dá para pensar nisso, né? Tem que vencer o Barcelona. Se o Barcelona vencer, que eu acho que é o pior resultado, porque aí o Barcelona vem vivo para Belo Horizonte. Mas, enfim, até lá tem um tempo aí para trabalhar, para recuperar e antes fazer esse jogo diante da equipe da Chapecoense. Uma informação sobre a partida, nenhum relato importante de ordem médica, todo mundo bem, depois aí do Cruzeiro jogar sábado e terça, nestes dois compromissos pesados diante do Palmeiras e diante da equipe do Boca Juniors. Preparação então para a Chapecoense, começando nesta quinta, e o torcedor do Cruzeiro está convocado, hein? Já são quase 30 mil ingressos vendidos e ainda tem margem para colocar 50 mil pelo menos. Nesses 3 jogos agora, sei que a questão do bolso é importante, valores, etc., mas Chapecoense no domingo, Barcelona de Guayaquil na quinta, Fluminense no outro domingo, teremos que ter Mineirão lotado para o Cruzeiro, se Deus quiser, buscar 3 vitórias nestes 3 compromissos. E aí a parada para a Copa vai trazer um Cruzeiro muito leve para a diretoria trabalhar no mercado e buscar os reforços pensando na sequência da temporada. Então, quase 30 mil ingressos vendidos, torcedor pode comprar ingresso aí com tranquilidade ainda, e o Cruzeiro trabalhando, repito, com um grande público no duelo deste final de semana. Depois de muito tempo, o Cruzeiro voltando a jogar 4 horas da tarde, hein? Então, a turma aí pode comprar bilhete para lotar o Gigante da Pampulha, e o Cruzeiro respeitando, claro, a equipe da Chapecoense, mas sabendo que precisa desta vitória, dos 3 pontos. Lembrando que Kenny Arroyo, ele cumpre suspensão porque recebeu o 3º cartão amarelo diante da equipe do Palmeiras. Ele cumpriu suspensão contra o Boca por causa da expulsão diante da Católica e recebeu o 3º cartão amarelo no duelo com o Palmeiras. Em contrapartida, Matheus Henrique já está de volta aos treinamentos, recuperado da contusão pulmonar. O Matheus Henrique pode já ficar à disposição para o final de semana. Então, teria aí mais uma opção, o Arthur Jorge. E agora, como que o Departamento de Saúde e Performance do Cruzeiro ele considera? Passou o momento mais crítico desta sequência. Por quê? O Cruzeiro jogou terça, joga no domingo. Então tem tempo aí para recuperar todo mundo. Depois joga na quinta-feira. Tem segunda, terça e quarta. Mais 3 dias, 4 até o jogo seguinte. E aí vem um intervalo mais curto, mas já é a última partida antes da parada para a Copa do Mundo, que é contra o Fluminense. Então, são 3 jogos aí para ter força máxima, o que tiver de melhor, claro que em um caso ou outro, tirando aí a questão de suspensão. Vamos ver, quem sabe Luiz Sinisterra, podendo finalmente ter aí ou mais uma chance, ele que na minha opinião entrou bem contra o Boca, arriscou movimentos ali que eu não tinha visto o Sinisterra fazendo ainda, de boas arrancadas, e o atleta vem trabalhando a confiança para ter mais minutos
com o técnico Arthur Jorge, vem se sentindo bem e o técnico aí buscando uma sequência para o jogador. Como tem o tempo até domingo, quem sabe ele podendo ficar com a vaga de Kenny Arroio, mas ainda teremos muitos treinos na Toca da Raposa 2. Tá falado, pessoal? Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações da Raposa todos os dias. Deixe seu like, que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.